Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube, o Blá 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 da Educação. Lembrando que nós temos também um podcast com conteúdo um pouco diferenciado do que eu trago aqui no canal do YouTube, com entrevistas, temas que percorrem aí a questão da área de educação. Temos também um site que é o blablabladaeducação.com. Vai lá, acessa que tem conteúdo exclusivo lá também. Antes de falar sobre o tema que eu quero tratar hoje aqui no canal do YouTube, que é sobre avaliar com eficácia e eficiência, segue aí o nosso canal, se inscreve, curte também, dá o seu like. Se você não gostou, dá um dislike também e deixa lá o comentário para que a gente possa melhorar aqui a comunicação com vocês, tá bom? Então, o tema de hoje é para falar sobre avaliação com eficácia e eficiência. Dizer que esse é um tema que vai ser recorrente aqui no canal do YouTube, já que é um tema que eu gosto muito de falar. Se tem um ponto que eu gosto de falar na educação é sobre avaliação. E a partir daí eu faço algumas leituras, né, e a partir também da experiência que eu trago enquanto professor, enquanto coordenador pedagógico, agora enquanto gestor, sobre esse aspecto tão importante do processo educacional, que é a avaliação, que muitas vezes a falta de critérios bem estabelecidos faz com que essa avaliação a gente não tenha a garantia do sucesso desse processo avaliativo. Quero começar falando sobre um processo avaliativo, um instrumento avaliativo, que é a prova, muitas vezes trazida como algo tradicional e banalizada na educação, por ser um instrumento que de repente não desenvolve competências e habilidades que são importantes para o desenvolvimento daquele aluno. Um ponto importante em relação à avaliação, que eu sempre digo, é que qualquer processo avaliativo ele é muito válido, ele é muito consistente, a partir do momento que você planeja esse processo avaliativo para que ele tenha essa consistência e para que ele tenha e traga um resultado significativo para aquele aluno. E um dos pontos que eu trago sobre a questão da avaliação escrita são que os critérios devem estar muito claros dentro dessa avaliação. Como você vai avaliar o aluno? Claro que hoje nós temos, principalmente no fundamental, anos finais e ensino médio, professores que utilizam muitas questões de múltipla escolha. Mas quando é uma questão discursiva, é importante que logo no cabeçalho da prova tenha os critérios que o professor vai utilizar para a correção daquela avaliação discursiva. Seja ela a originalidade do texto, o domínio do conteúdo, a criticidade. E por que eu pontuo aqui que essa questão deve vir no cabeçalho da prova? Porque o aluno, de forma antecipada, ele precisa compreender como ele será avaliado dentro daquele processo avaliativo. E o professor, estabelecendo esses critérios também, por exemplo, ortografia, ele pode cobrar isso do aluno com mais segurança, sem deixar muitas brechas, já que já foi colocado isso na própria prova e o professor ele tem ciência dessa correção. Tem um ponto que os professores sempre repetem no processo avaliativo, uma consigna assim simples. Cite características sobre tal assunto. No momento de correção, é necessário que você tenha um parâmetro dessas características. Então, na hora da elaboração, coloque quantas características que você quer, porque aí você terá um parâmetro em relação àquele aluno que, se você solicitou 3 características, aquele que escreveu 2, aquele que escreveu 1, tem, né, uma noção do que ele vai ganhar de pontuação caso ele escreva menos do que você solicitou, que nesse caso eu dei exemplo aqui como 3. Um outro termo que parece uma coisa simples, mas que eu não acho interessante nas avaliações escritas e nas discussões discursivas. Os principais pontos. Aquilo que é principal para mim pode não ser para você. Então, deixa um campo de subjetividade e muitas vezes o professor quer que o aluno reproduza aquilo que é importante para ele. E quando ele reproduz aquilo que é importante para o professor deseja que o aluno reproduza aquilo que é importante para ele, aquilo que sinalizou na aula, ele não está dando brecha para que os estudantes tenham um outro olhar sobre esses determinados pontos. Então, são pontos muito importantes dentro do processo avaliativo para que você consiga ter uma garantia e uma fidelidade nessa questão discursiva.
Um outro ponto muito importante no desenvolvimento de habilidades e questões discursivas é você ter um comando que vá responder e vá dar a possibilidade de você desenvolver essas habilidades. Por exemplo, elimine do seu caminho o que é. Até o próprio explique, que vai muito junto na hora que o aluno responde, chega muito próximo o que é, chega muito próximo do que explique. Então, as consignas como diferencie, relacione, elas possibilitam que os alunos desenvolvam habilidades que são muito significativas. Relacionar um ponto com outro ponto não é algo fácil. Você colocar uma charge dentro de uma prova, um texto, pedir que ele relacione aquela charge com o texto, a partir do estudo que foi realizado em sala de aula, isso é um desafio muito grande para o estudante. E com certeza você vai conseguir garantir o desenvolvimento de certas habilidades que são muito importantes. Outro ponto que é diferenciar. Normalmente, quando o professor pede para o aluno diferenciar um ponto do outro, o aluno às vezes define um conceito e define o outro, mas não diferencia. E é importante a gente estimular a ideia desse diferenciar para o estudante, para que ele realmente faça a diferença, embolei aqui, mas faça a diferença entre um ponto e outro ponto, e que ele não conceitue. Encontrar um ponto de diferença entre um conceito e outro, às vezes, é muito mais difícil do que você falar e explicar um conceito e explicar o outro conceito. Então, são pontos que você pode colocar na consigna que vão desenvolver certas habilidades, para vocês. Próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a questão de avaliação, sobre critérios, enfim. Se gostou, curta lá, segue e compartilha com os amigos. Se não gostou, deixe seu comentário também, que eu vou fazer questão de responder. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.